Baruch de Spinoza foi um dos grandes racionalistas e filósofos do século XVII dentro da filosofia moderna. Nasceu na Holanda em uma família judaico-portuguesa que havia fugido da Inquisição. Também é considerado o fundador da crítica bíblica moderna. Sua filosofia racionalista e libertária foi considerada um perigo para as ideias vigentes e os poderes estabelecidos de sua época. Foi excomungado pela comunidade judaica, foi condenado pelos cristãos e teve a publicação póstuma de sua obra proibida pelo governo. Spinoza não foi odiado apenas por autoridades políticas e religiosas, mas também pelos próprios filósofos e cientistas de seu tempo. Neste episódio, vamos compreender uma chave importante de seu pensamento. Excommunication. המלאכים ודברי הצדיקים אנחנו אוסרים, כורתים, ארורים ונודים ברוך בן המיכאל דספינוזה עם כל הכללות הכתובות בתורה הקדושה וחרי אף וחשך השם שורף עליו ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. We warn that none may contact him orally, nor in writing, nor do him any favor, nor sleep under his roof, nor read any paper he made or wrote. Afinal, o que Spinoza escreveu de tão grave para que seu pensamento fosse considerado como veneno, blasfêmia e abominação? A Ética, demonstrada à maneira dos geômetras, é considerada a principal obra de Spinoza. Foi publicada póstumamente, em 1677, no ano de sua morte. Está dividida em 5 capítulos. 1. Deus. 2. A natureza e a origem da mente. 3. A origem e a natureza dos afetos. 4. A servidão humana ou a força dos afetos. 5. A potência do intelecto ou a liberdade humana. Toda a ética de Spinoza é derivada geometricamente da concepção de Deus. Sua tese parte da tradição de Aristóteles, que diz que conhecer verdadeiramente é conhecer pela causa. E a causa primeira de todas as coisas é Deus. Mas o que Spinoza entende por Deus? O Deus de Spinoza não é um Deus da fé, é um Deus da razão. Deus é a única substância que existe e engloba todas as coisas. Para Spinoza, Deus e natureza são uma só e mesma coisa. Tudo que percebemos são apenas modificações dessa substância. Esta substância divina, portanto, é um ser único e eterno que se expressa em diversas formas, infinitamente diferenciado, sem ser descontínuo, produzindo em si uma infinidade de coisas que têm duração e, portanto, são finitas em seu interior. Spinoza, inicialmente, foi interpretado como um ateu. Em seguida, como um panteísta, ou seja, alguém que diz que tudo é Deus, não alguém que nega Deus. Spinoza expressou seu monismo numa frase famosa: o mundo é Deus ou natureza. Assim, Deus não é um ser fora do mundo e nem criador. Deus é tudo que existe. Deus é a totalidade do real. Portanto, para entender a Deus, basta entender a natureza. O escritor Novalis referiu-se a Spinoza como o homem intoxicado de Deus, para quem a fisionomia divina brilha em toda a natureza. E isto acaba com a imagem de um ser supremo julgador, separado e acima do mundo. Nesta abordagem, não há lugar para a existência de demônios, de revelações divinas, de vida após a morte. A ideia de um Deus que pune e que precisa ser cultuado não passa de uma superstição. Spinoza defende que essa imagem de Deus era conveniente para a igreja, que podia prometer o perdão e desta forma ganhar poder. Ou seja, a superstição ajudaria a criar regimes autoritários baseados na religião,
Este foi um dos motivos para que Spinoza fosse condenado por todas as autoridades religiosas de sua época. A relação entre corpo e alma. Descartes foi uma influência importante no início do pensamento de Spinoza. Para Descartes, Deus, o pensamento e a matéria, portanto, a mente e o corpo, são três substâncias separadas, distintas e independentes. Entretanto, posteriormente, Spinoza rompe com o pensamento cartesiano. Para Spinoza, contrariamente a Descartes, só existe uma substância. A matéria e o pensamento são aspectos de uma mesma e única substância. São atributos de Deus e não são coisas criadas por Ele, fora dele. O universo mental infinito e o universo material infinito são duas expressões diferentes dessa substância, ou seja, são dois aspectos de uma mesma realidade, como os lados de uma mesma moeda. Deus está em toda a matéria e em todo pensamento. Isto é, Deus é uma substância material pensante e está em tudo que existe. Deus é a totalidade do real. Portanto, para entender Deus, basta entender a natureza. Em sua obra mais importante, a Ética, Spinoza demonstrou, à maneira dos geômetras, que Deus pode ser compreendido, que espírito e matéria são apenas dois atributos da substância única divina. Spinoza levou uma vida sóbria, limitada por sua saúde frágil, e faleceu em 1677, aos 44 anos.